conhece. Bom dia, povo lindo, povo abençoado. Quebranta o meu coração. Desde ontem estou com esse louvor na cabeça. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Declare ao Senhor: usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Dá-me, Senhor. que hoje... Ixi, lá eu mexi aqui e adiantei a música, ó, gente. Que hoje o Eterno nos use com poder. Amém, povo lindo? Povo abençoado do Senhor. Quero mandar um abraço todo carinhoso a todos os nossos amigos do grupo 1 até o grupo 35. É uma grande alegria poder contar com a presença e a participação de cada um de vocês no nosso jejum da quarta-feira. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso Deus Espírito Santo. Quero trazer para vocês aqui alguns textos da palavra para refletirmos juntos, tá? Se você tiver algum pedido de oração, você pode mandar ele para mim e eu e os guardiões estaremos intercedendo juntos com você até a próxima semana. E hoje, de maneira coletiva, eu gostaria que nós estejamos intercedendo pelos irmãos, pelas famílias da cidade de Petrópolis que estão enfrentando toda essa situação de calamidade, tá, meus amados? Hoje é aniversário do nosso querido pastor Wagner Almeida Ana Hanna, homem de Deus, homem do vento, um homem que tem abençoado milhares de vidas pela sua maneira de ser, de viver, pelos seus ensinamentos, pelo seu ministério. E o nosso jejum é o resultado do impacto da vida dele na minha vida e através disso tem abençoado muitas vidas. Hoje eu quero também, ao longo do nosso jejum, conversar um pouquinho sobre ele, falar de algumas experiências que já vivemos juntos. E eu quero iniciar o nosso jejum fazendo uma oração por ele. O que você acha? Vamos orar pelo pastor Wagner agora? Eu vou dar até a pausa aqui na musiquinha, tá? Que é só para você e eu orarmos agora pelo nosso querido pastor Wagner. Deus bondoso, nós louvamos e exaltamos o teu santo, perfeito e eterno nome. Que toda honra, que toda glória sejam dadas ao Senhor. Querido Senhor Jesus, que está no santuário celestial intercedendo por nós, receba a nossa adoração no início desse dia. A nossa gratidão pelo teu sacrifício, pelo teu amor incondicional, pelo teu modelo e exemplo de vida deixado, para que consigamos atingir a sua semelhança. Nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, mas insistentemente tem trabalhado para nos alcançar. Maravilhoso Conselheiro Espírito Santo, louvado seja o Senhor, pelo teu glorioso ministério que vem exercendo sobre a terra, trazendo luz, trazendo clareza, trazendo poder ao ministério e à vida de Cristo Jesus. Seja adorado, Espírito, na nossa vida. Nós te convidamos para habitar em nós templos vivos, que sejamos tua morada,
Que o Senhor encontre espaço em nossa vida nesta manhã, para que o Senhor manifeste o caráter do Senhor Jesus em cada um de nós. Deus bondoso, agradecemos ao Senhor pela vida, pelo ministério, pela pessoa do pastor Wagner Almeida Anahana. Esse homem tem nos abençoado, esse homem tem nos agraciado com ensinamentos, com profundas reflexões que o Senhor tem dado a ele. Por isso, Paizinho, toma hoje o Vaguinho nas tuas mãos poderosas, mais uma vez. Sabemos que ele já está nas tuas mãos, mas hoje nós queremos que o Senhor o cubra de bênçãos especiais. Sonda o coração dele, o Senhor sabe quais são os anseios, inquietações, necessidades, e nós o colocamos nas tuas mãos mais uma vez. Espírito Santo, continua a tua obra de modelagem na vida dele, aquilo que o Senhor tem proposto, que o Senhor continue fazendo e usa-o cada vez mais como um instrumento teu, um instrumento de poder. Batiza o Espírito, batiza-o. Nesse momento ele está na sala 57, ministrando, abençoando milhares de vidas, e que ele seja renovado, revigorado, reungido pelo Senhor Espírito, porque nós cremos na tua palavra e cremos no teu poder. E que todos nós continuemos sendo abençoados pela existência desse homem, enquanto o Senhor permitir que ele esteja entre nós. Abençoa o ministério, abençoa as igrejas, abençoa a família do pastor Wagner e abençoa-nos também no dia de hoje. Nos colocamos nas tuas mãos para que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Em nome de Jesus oramos, agradecidos por tudo. Amém e amém. Louve comigo o restante desse hino. E de hora em hora nós vamos juntos até o meio-dia. Usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade. Oh, glória! Em qualquer lugar. Usa-nos, Senhor. Eis aqui a minha vida, Que sejamos homens e mulheres do vento. Que o Espírito use você hoje na esfera de ação que você está. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Esta é uma promessa que o próprio Jesus disse aos seus discípulos, que eles receberiam o poder do alto. Um poder que estava além da compreensão humana, um poder que está além da lógica ou da razão. Aqui Jesus está falando que os discípulos começariam a andar em uma jornada espiritual, aonde os olhos carnais não podem enxergar apenas os olhos da fé. Apenas aqueles que estão em íntima comunhão com aquilo que transcende a mente humana. E é exatamente a esfera espiritual. Jesus diz que no céu está prometido poder aos seus filhos. Recebereis poder quando o Espírito Santo estiver sobre vocês.
É tão triste olhar hoje que nós, como igreja, nos afastamos tanto da conexão que pode trazer o poder. Porque Jesus disse que o poder seria derramado sobre nós quando o Espírito Santo estivesse em nós. Essa é a promessa dele para a sua igreja. E esta promessa não mudou hoje, ainda é a mesma. Você quer ter poder, poder sobrenatural, poder espiritual, não como os filmes de Hollywood contam, não como os super-heróis da Marvel têm, poder maior, o verdadeiro poder. Então, busque diariamente o batismo do Espírito Santo, porque aí sim você e eu teremos poder. Agora, é muito interessante nós olharmos nesse texto que o poder aqui é dado para testemunhar. Vocês receberão poder e vocês vão ter então autoridade sobrenatural para testemunhar a meu respeito. Que lindo, né, amados? O poder que Deus nos dá não é para o nosso próprio benefício, não é para o desenvolvimento só da minha vontade, do meu querer, para realizar os meus caprichos. Não. O poder que vem do alto é para que eu testemunhe tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito em mim, revelando o Senhor Jesus na minha vida. E assim eu me torno uma testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra, né? Dentro de casa, na escola, no trabalho, na igreja, na rua, na minha comunidade e aonde eu estiver, confins da terra. Você percebe que Deus quer usar você? Deus quer usar você. E quando eu leio esse texto, eu me recordo muito bem da vida e do início do ministério do pastor Wagner aqui em nosso distrito, aonde ele veio de Tocantins, ele, a Ana e a Hannah, e quando eles chegaram aqui, o pastor Wagner trouxe para a gente uma proposta um tanto que desafiadora de nós abandonarmos o nosso modelo tradicional de agenda, de programas e irmos para algo muito mais profundo, como era exemplificado nas nossas 4 ênfases: comunhão com ênfase no espírito, relacionamento com amor incondicional, comunidade saudável e missão atrativa. E eu vou dizer a vocês que esse conceito que está por trás, que está dentro desses 4 pilares, que é exatamente uma vida no espírito, uma vida com propósito, ela é extremamente desafiadora. E eu, como sou uma pessoa que preciso visualizar, ver as coisas, eu falei, olha, isso aí é muito bom. Eu falando comigo mesmo, né, amados? Falei assim, agora eu quero ver alguém viver isso aí. Porque essa teoria é perfeita. É tão perfeita quanto o nosso corpo doutrinário. Mas agora eu preciso de uma prova social, eu preciso ver alguém. E então eu pude ver isso exatamente na vida, no ministério do nosso casal pastoral, pastor Wagner e a sua esposa. Eu não estou dizendo com isso, amados, que eles são perfeitos. Não. Eles têm falhas assim como eu e assim como você. Mas o pastor Wagner e a Ana, eles conseguiram se tornar testemunhas do poder de Deus, testemunhas do poder do Espírito. E para você e eu ensinarmos alguém com tanto resultado, alguém que possa, um testemunho que possa impactar a vida das outras pessoas, nós não temos como apenas ensinar a teoria, nós temos que mostrar em nossa vida como é possível viver aquilo que nós estamos ensinando. E aqui entra então o nosso grande desafio: viver no Espírito para que Ele revele em nós tudo aquilo que nós estamos querendo ensinar às outras pessoas. Lembre-se, o poder do Espírito é para você e eu testemunharmos de Jesus Cristo.
Estamos avançando em nosso jejum. Só o poder do Espírito hoje, amados. Abre a mão. Recebe a bênção. Adore comigo. Adore a Jesus. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. Eu não mereço também. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Agora, olha o poder. O Filho do Homem me libertou Verdadeiramente, verdadeiramente. Erga sua mão. Posso erguer Minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Oh, Senhor, louvado sejas tu pela liberdade que nos concedeu. Amém? Amém, meus amigos. Hoje eu tô animado. Eu tô nos 380 hoje. Abre a palavra. Atos 2:4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esse foi um momento poderoso da igreja primitiva, o Pentecostes, aonde várias pessoas de nacionalidades diferentes estavam reunidas e o evangelho deveria ser anunciado, o evangelho ia ser propagado como uma onda sonora deslizando no tempo, no espaço. O Senhor Espírito Santo usa os seus instrumentos humanos, homens iletrados, analfabetos praticamente. Eles não haviam frequentado as melhores escolas na sua época, mas nesse momento o Espírito desce com poder e eles falam no idioma deles, e todos aqueles das mais diversas línguas, dialetos que ali estavam, compreendem a mensagem na língua deles. Amados, isso é poder! Isso é poder para a pregação do evangelho. Você consegue imaginar isso? Infelizmente, Satanás tem deturpado a ideia do dom de línguas hoje em algumas denominações, fazendo com que as pessoas interpretem de forma equivocada esse texto, como se falar em línguas fosse algo que pode ser utilizado em qualquer culto de adoração, quando na verdade tem um objetivo específico do Espírito, a pregação do Evangelho. Vejam, o Espírito desceu e eles ficaram cheios e as manifestações começam a surgir. Queridos amados, eu vou dizer para você uma coisa: um homem e uma mulher cheios do Espírito, eles manifestam o poder de Deus, manifestam. E eu quero pegar aqui esse gancho para falar sobre a manifestação do poder de Deus no ministério do pastor Wagner, não somente aqui em nosso distrito, mas também a manifestação do poder do Espírito nele, através de todo o movimento global da Sala 57. O Senhor Deus tem feito maravilhas através da vida desse homem. Quantas centenas, dezenas, milhares de pessoas têm contado o seu testemunho de vida e transformação pelo poder do Espírito a partir daquilo que eles têm vivido na Sala 57, não é mesmo? Isso porque homens
e mulheres cheios do Espírito precisam transbordar. O Espírito concedeu que eles falassem línguas conforme ele queria. E assim o Espírito Santo tem feito hoje, usado o pastor Wagner conforme a vontade do Espírito. E você? Quero que você se coloque nas mãos dele, do Espírito, para ser usado com poder. Eu não mereço. Nós não merecemos o amor. Tanto amor. Mas essa é a graça, né, amados? Nós não somos dignos, mas somos usados. A dor que passou. Curte esse louvor. Aumenta o volume do celular. Vamos adorar. Hoje vai ser música. Filho do homem me libertou. Receba a liberdade. Eu proclamo a liberdade sobre a sua vida. Liberdade dos vícios. Liberdade da pressão psicológica, emocional. Liberdade dos problemas, Senhor, livres para te adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz para dizer. Declare! Declare! Declare, filho de Deus, que você é livre! Sou livre! Declare! Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre! Livra-nos, Espírito! Liberta-nos do pecado! E que a liberdade concedida pelo Senhor seja para adorar o Senhor Jesus e glorificá-lo em nossa vida. Amém e amém. Faz-nos livres, Espírito, para te adorar. Nada menos que a liberdade hoje, filhos e filhas de Deus. Nada menos do que isso. Receba. Receba. Amém, Senhor. Amém. A nossa gratidão. A nossa gratidão. Nós nos prostramos, Senhor, e te adoramos. E agradecemos a liberdade que existe em ti. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2, verso 38. Diz assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e convertei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Este é o momento final da pregação poderosa do apóstolo Pedro, aquela onde milhares de pessoas ouvem o chamado de um homem simples, comum, como você e eu, mas que naquele momento estava diferenciado de vários outros, porque ele estava revestido de poder do alto. A promessa de Cristo de que eles receberiam poder se cumprira agora em um dos seus instrumentos. E agora a manifestação ali é gloriosa e milhares de pessoas são levadas aos pés de Cristo como resultado de uma vida consagrada. Você já parou para imaginar tudo que Deus pode fazer através de você? Talvez você, assim como eu, às vezes olha para si mesmo e pensa assim: mas o que o Senhor faria com alguém como eu, tão falho,
tão pecador, tão limitado. Queridos, eu quero dizer a você que o Senhor não está preocupado tanto com a nossa formação, com a nossa capacidade, com a influência que você e eu pensamos que temos ou não. Mas Ele quer saber o quanto você e eu estamos dispostos a ser cheios do Espírito. Aí que reside o segredo do sucesso. Um homem simples, mas cheio do Espírito, fez toda a diferença naquele momento no Pentecostes. Você, simples, porém cheio ou cheia do Espírito, pode fazer uma diferença tremenda na vida de centenas e milhares de pessoas. Você ouviu hoje na sala 57 o pastor Wagner dizendo que se sentia pequeno e incapaz, não merecedor de estar à frente de tudo isso que o Senhor tem colocado nas mãos dele. E eu acredito que essa deva ser mesmo realmente a nossa postura de humildade, de simplicidade, de dependência. Nunca, é claro, menosprezando aquilo que Deus está fazendo, mas reconhecendo que o que está sendo feito, o que está acontecendo, é resultado do poder, da glória e da manifestação do Espírito. Por isso você e eu precisamos estar nesse ambiente de dependência, de consagração, um ambiente de utilidade, um ambiente de serviço para o Senhor. Arrependei-vos, foi o que Pedro pregou naquele dia. O poder não estava nas palavras que Pedro estava dizendo, porque se você for observar, talvez você e eu já escutamos sermões muito mais bonitos e muito mais eloquentes, muito mais bem elaborados do que esse que está descrito em Atos 2. Nós já escutamos homens com uma oratória invejável, impecável, que manejam perfeitamente a palavra de Deus, mas destituídos de poder. Destituídos de poder. Pedro, ele usa elementos simples, uma linguagem simples, e milhares se convertem. Você percebe? Não está no argumento. Não é o argumento. Não é a nossa eloquência. Não é a nossa habilidade. É claro que Deus pode usar tudo o que você tem de uma forma muito mais potencializada, mas em última análise, não é isso que conta. O que conta é se você e eu queremos ser mulheres e homens cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito. Manifestações de poder acompanharão os filhos e filhas de Deus. Vamos orar? Não se preocupem, você que eu não vi o seu pedido de oração ainda, é muita gente, eu não consigo olhar durante o jejum, mas nós vamos estar olhando e dando um retorno para vocês ao longo da semana, tá bom, queridos? Estamos juntos em oração. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Abrimos os portais desse lugar, Senhor, mas também as portas do nosso coração, para que o Senhor entre, para que o Senhor reine, somente o Senhor tenha domínio sobre o nosso coração. Nós te entronizamos como o único Senhor da nossa vida, o nosso maior amor. Aceita o nosso louvor, aceita a adoração, aceita os salmos que entoamos a Ti. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele
o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Salmos 2, verso 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Esse foi o momento aonde o Senhor Jesus foi entronizado no céu. Após a sua ressurreição, ele permaneceu aqui alguns instantes e subiu para o céu. E nesse momento, então, ele foi recebido com louvor, com glória, com honra que lhe é devida desde a eternidade. O sacrifício dele aceito. Exigências da lei cumpridas, todas plenamente na pessoa de Cristo. Em resposta ao sacrifício e como demonstração de que o plano da redenção continuaria, o Senhor Jesus recebe do Pai a autorização de enviar o Espírito Santo. E ele então é derramado com poder sobre os filhos. E é interessante que ao mesmo tempo em que Cristo está no céu, apresentando e recebendo a adoração que lhe é devida, aqui na terra, os seus instrumentos humanos estão se preparando. Por isso que esse louvor de agora fala sobre isso. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. O Espírito Santo é derramado, exatamente trazendo a confirmação do sacrifício de Cristo. Que maravilhoso! Amados, estamos avançando, chegando aqui no nosso penúltimo momento do jejum de hoje. E eu quero ler com você Atos 2:17 e daqui a pouquinho a gente vai ler junto Atos 2:18. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Esta aqui é a promessa que nós encontramos descrita no livro de Joel, que de maneira inspirada é repetida aqui agora para a confirmação daquilo que estava acontecendo no Pentecostes com os discípulos e com aquelas pessoas que estavam vendo. Amados, pensa comigo aqui assim, ó. Nesse momento aqui, quando Pedro relembra essa promessa do livro de Joel, feita séculos antes de Jesus nascer e do Espírito ser derramado nessa plenitude, Pedro já utiliza como apontando para o futuro, e o futuro foi aquele momento. Pedro e os discípulos, eles tinham anseio de ver isso acontecendo, e eles não jogaram, não lançaram para o futuro uma promessa que poderia ser realizada nos dias deles. E, louvado seja Deus, eles viveram isso. Hoje, nós também temos a promessa feita para nós, para os nossos dias. Mas, infelizmente, algumas vezes nós lançamos essa promessa para mais adiante ainda, para o futuro, como se o futuro não fizesse parte da nossa realidade. Ah, não, para os nossos netos, os nossos bisnetos, talvez eles vejam o cumprimento dessa promessa. Acontece que, se continuarmos pensando desta maneira,
nós não vamos cumprir o papel profético que nós temos a desempenhar. Eu acredito sim que gerações futuras podem se beneficiar caso Jesus não volte até lá. Mas lançar para o futuro algo que pode ser vivido hoje não faz sentido mais para mim. Por muito tempo eu me amparei nessa ideia de que no futuro aconteceria. Mas queridos, o futuro já chegou. O futuro já chegou. O Senhor, ele tem prometido para nós o Espírito, a plenitude dele. Assim como vimos descrito em Atos, no Pentecostes, também está reservado para nós hoje, para nós. Talvez aqui a grande questão e o que nós vamos precisar responder é se queremos viver isso, se queremos que seja em nossos dias, se queremos fazer parte da história. Porque se quisermos, está disponível. E aí então, diante dessa disponibilidade do Senhor, você e eu vamos precisar assumir o nosso papel profético. O Senhor tem uma promessa para você hoje, de que derramará o seu espírito em plenitude. Abra os braços e diga: eu recebo, eu quero para minha vida, para minha história, o cumprimento disso hoje. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Que essa seja a nossa oração no final desse jejum. Estou aqui, Nos colocando à disposição do Espírito. Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Agora eu vou dar pausa aqui, isso, dei pausa. E aí, como é que foi o seu jejum de hoje? Foi abençoado? O meu foi muito abençoado. Eu acordei de madrugada e decidi que nada iria atrapalhar hoje a minha conexão com o Eterno. E realmente tive vários percalços aqui pela manhã, mas me mantive na presença do Senhor. Espero que você também tenha recebido a sua vitória, porque é assim mesmo, amados. Nós temos que decidir, temos que avançar, porque o nosso Deus, ele nos concede a sua vitória. No texto que nós vamos encerrar o nosso jejum, diz assim: e sobre seus servos e sobre minhas servas, meus servos, minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, diz o Senhor. O Senhor tem prometido grandes bênçãos sobrenaturais para os seus filhos. Grandes bênçãos. Muitas vezes nós vivemos de uma maneira
muito acanhada, muito mesquinha. Bom dia, amigo. Diante de tudo aquilo que Deus tem prometido. Mas eu quero que você, com os olhos da fé, com o coração vibrando na sintonia da eternidade, entenda que Deus tem prometido grandes vitórias espirituais para você e para aqueles por quem você e eu intercedemos. Recebi vários pedidos de oração, quantas lutas, quantos desafios, famílias sendo atacadas, lares sendo desfeitos, filhos saindo da presença do Senhor, a saúde se exaurindo. Senhor, nós clamamos a tua misericórdia sobre os teus filhos. Revela o teu rosto, Pai de amor, revela a tua face graciosa, estenda a tua mão poderosa, que os teus planos se realizem. Se eles forem diferentes dos nossos, ó Deus, nos ajuda a compreender, nos ajuda a aceitar em fé que o Senhor está fazendo o melhor. Amém, amados? O Senhor tem muitas coisas guardadas ainda para vivermos. E eu sei que nada disso depende do Senhor, mas depende de mim e de você. Por isso eu te convido a dia se colocar na presença dEle, tá bom? Se coloque na presença dEle. Permita que Ele trabalhe, permita que Ele te molde, que Ele te use. Lembre-se que a promessa do Espírito não é mais para o futuro, é para os nossos dias. E assim como o Senhor tem usado vários instrumentos, Ele também pode usar você. E para te lembrar isso, vou colocar aqui o louvor, que é para a gente encerrar o nosso jejum. Esse louvor é lindo. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar às águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, tu és meu consolo. Ó, Espírito Santo, vamos combinar assim agora? Nós vamos pro nosso Instagram, @sala57oficial, e nós vamos encerrar ao vivo o nosso jejum. Aguardo você lá.